Olá, irmãos, tudo bem? Que a graça, a paz e o amor de Jesus, o Filho de Deus, sejam multiplicadas sobre você e se estendam sobre toda a sua casa. Isso é o que nós da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto desejamos para você e para toda a sua família. Bom, como você já sabe, nós estamos em quarentena por causa da pandemia de coronavírus. Assim, esse ano, nós teremos um grande desafio: celebrar a Páscoa cristã em casa. E eu digo cristã porque a Páscoa cristã não possui o mesmo significado litúrgico que a Páscoa judaica. Mas sobre isso a gente vai falar numa outra oportunidade. Por enquanto eu gostaria apenas de trazer algumas orientações sobre a celebração da Páscoa 2020 em família. Já que devido à quarentena não estaremos juntos, como nos anos anteriores, eu pretendo aqui responder algumas perguntas. Vamos a elas. Primeira pergunta: por que a Páscoa cristã é diferente da Páscoa judaica? Por que a Páscoa cristã é diferente da Páscoa judaica? A primeira referência que temos da Páscoa judaica está em Êxodo 12. Você pode acompanhar aí pela sua Bíblia, Êxodo capítulo 12. O versículo 14 fala sobre memorial, celebração solene e estatuto perpétuo associado à libertação de Israel do cativeiro egípcio. Então, cada elemento da mesa recorda a nação judaica, a sua identidade enquanto povo escolhido por Deus, e também a sua trajetória de preservação e de libertação proporcionada por Ele. Todos os elementos da mesa judaica visam lembrar isso ao povo, lembrar ao povo quem Ele é e quem é o Deus que o libertou. As ervas amargas, o cordeiro, tudo isso procura lembrar a identidade desse povo. E como o cristianismo primitivo surgiu no universo cultural judaico, a Páscoa cristã é celebrada na mesma época e adota também alguns elementos da mesa judaica, como, por exemplo, o pão e o vinho, que na última ceia assumiram novos significados dados por Jesus. O pão representa o corpo de Jesus e o vinho, o sangue derramado na cruz para a remissão de pecados. Logo, a Páscoa cristã não celebra a libertação do povo judeu do Egito, mas sim a libertação de todo aquele que crê das amarras do pecado e da morte, mediante o sacrifício de Jesus. Se um dos símbolos da Páscoa judaica é o cordeiro, o Novo Testamento apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que foi morto e nos reconciliou com Ele. Essa, então, é a resposta para a primeira pergunta. A Páscoa cristã é diferente da Páscoa judaica fundamentalmente nos elementos que ela utiliza, enquanto a Páscoa judaica usa ervas amargas, usa o cordeiro e outros elementos que foram acrescentados ao longo da história, da trajetória desse povo judeu, todos eles identitários. A Páscoa cristã, ela usa como elementos o pão e o vinho. Enquanto uma celebra a libertação do povo de Israel do Egito, o livramento da morte, a outra celebra a libertação do pecado, a libertação da morte, mediante o sangue de Jesus derramado na cruz. Então, os elementos que simbolizariam a Páscoa cristã, na mesa, seriam o pão e o vinho. E o cordeiro representa Jesus, mas comer o cordeiro na Páscoa não faz parte do universo cultural cristão, e sim do universo cultural judaico. Bom,
A segunda pergunta seria: qual o rito cristão que celebra a morte e ressurreição de Jesus? A Páscoa? Não. A Santa Ceia, que teve como pano de fundo para sua primeira celebração a mesa pascual. E foi estabelecida por Jesus também como estatuto perpétuo. Foi Jesus que disse: fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Então o rito que celebra a morte e ressurreição de Jesus é a Santa Ceia. E também é um estatuto perpétuo, que foi instituída dentro da celebração da Páscoa judaica e que deve ser celebrado em memória de Jesus até que ele venha. A terceira pergunta: você pode celebrar a Santa Ceia em casa? Você pode celebrar a Santa Ceia em casa? Ou isso só pode ser feito na igreja? Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos refletir sobre algumas coisas. Primeiro, os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, digamos assim, não se reuniam em templos como os nossos. A gente, quando lê a Bíblia e percebe essa reunião da igreja, a gente tem a tendência a imaginar reuniões como as nossas, em templos, reuniões centralizadas num único espaço, mas no Novo Testamento, os cristãos do primeiro século não se reuniam assim. Os primeiros cristãos se reuniam no pátio do templo, esse era o primeiro lugar. Então havia no templo um espaço para que mestres pudessem ensinar seus discípulos, então se reuniam ali no templo de Jerusalém, mas fundamentalmente a maioria das reuniões desses primeiros cristãos eram de casa em casa, como registra Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. As casas se tratavam do local onde eles perseveravam na doutrina, nas orações e também na comunhão. Então os primeiros cristãos não costumavam se reunir em casa, não costumavam se reunir, no templo, como nós temos o nosso costume hoje, mas sim de casa em casa. Posteriormente é que, com a construção dos templos e até o cristianismo recebendo o status de religião lícita dentro do Império Romano, é que eles começam a se reunir nos templos, usando um modelo parecido com aquele que nós temos hoje. Bom, segundo lugar, geralmente o chefe de família, no primeiro século, ele era o responsável pela vida espiritual de sua casa. Lembra o que Paulo disse ao carcereiro? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então o carcereiro, como chefe de família, ao crer em Jesus, toda a sua casa também deveria aderir à mesma fé, e a salvação se estenderia a eles. Então, geralmente, o chefe de família era o responsável pela vida espiritual de sua casa. Ele ou ela, e aí quando eu digo ela, eu estou citando Lídia, eram considerados como sacerdotes do lar. Não no sentido do clérigo como nós temos hoje, mas de alguém que fazia mediação entre a casa e Deus, viabilizava essa relação, conduzia a casa a Jesus, certo? Então as pessoas não iam ao templo para casar, por exemplo. Era uma cerimônia doméstica, uma cerimônia familiar, conduzida pela pessoa mais velha, pelo patriarca da casa. Então, geralmente, o chefe de família, ele era o responsável pela vida espiritual da casa no século I depois de Cristo. Em terceiro lugar, as primeiras Páscoas foram celebradas em casa, entre os familiares, certo? E às vezes até com os vizinhos, como é a recomendação da sua instituição lá em Êxodo. Se o cordeiro for grande demais
para que a família dê conta dele, então se une ao seu vizinho e celebra. Então as primeiras Páscoas foram celebradas em casa, né? A Páscoa começa com uma refeição familiar, entende? Posteriormente é que ela vai ser celebrada também no templo. Eu quero lembrar você que quando a Páscoa foi instituída, ainda não havia tabernáculo ou templo, certo? Não havia. A refeição devia ser tomada em casa, juntamente com os seus, certo? Outra informação importante. Jesus instituiu a ceia em uma celebração familiar com seus discípulos. Jesus não vai celebrar a Páscoa, instituir a ceia no templo, mas ele tinha um lugar preparado, segundo os evangelhos, né, para essa celebração. Os discípulos procuram Jesus e perguntam: onde o Senhor quer que preparemos a Páscoa? Jesus já tinha acordado com alguém a cessão de um local, e ali a Páscoa seria preparada. Essa é a informação que ele dá aos discípulos, e naquele local ele celebra a Páscoa com seus discípulos, e durante a celebração ele vai instituir a chamada Santa Ceia por nós cristãos de hoje, a sua última ceia, né? Onde ele disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, e em verdade vos digo que não mais a comerei antes que se cumpra o meu reino. E aí ele pega o pão, ele parte e dá aos discípulos, e diz: recebei e reparti entre vós. Depois ele pega o vinho e também passa aos seus discípulos, certo? Mas mesmo que essa refeição, né, que essa celebração fosse uma celebração familiar, né, paralelamente a Páscoa era celebrada também no templo com o sacrifício da tarde. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa. Deuteronômio 16 afirma que a Páscoa deveria ser celebrada em Jerusalém. Ou seja, a referência para a celebração da ceia pascual era a cidade, não o templo. O sacrifício deveria ser feito no templo, mas a celebração na cidade. E se você se lembrar bem, Jesus ele migra para a cidade de Jerusalém para poder celebrar a Páscoa com seus discípulos lá e ali instituir a última ceia. Outra informação importante. Até mesmo os judeus celebram a Páscoa em seus lares hoje, certo? Como uma refeição familiar. E nós, cristãos, que como eles estamos impedidos hoje de ir ao templo, porque eles não têm mais o templo de Jerusalém, que foi destruído em 70 depois de Cristo, e por isso celebram essa Páscoa hoje só como uma refeição familiar, né, retornando aos primórdios dela. Nós cristãos também, que hoje, por causa da quarentena, estamos impedidos de ir ao templo, podemos fazer da nossa casa um lugar sagrado para a celebração da Santa Ceia e da nossa libertação do pecado e da morte. Entende? Com esse entendimento, no próximo domingo, às 18 horas, nós da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto celebraremos a Páscoa e participaremos da Santa Ceia em casa. Então, volto aos fundamentos. Vamos fazer isso porque, em primeiro lugar, né, a Páscoa ela foi instituída como uma refeição familiar, como uma celebração familiar. Posteriormente, além de ser uma tradição familiar, ela também foi associada ao templo. Segundo, no primeiro século, os chefes de família eram como se fossem os sacerdotes da casa, responsáveis pela vida espiritual da família, pela relação dessa família com Deus. Certo? Terceiro, Jesus instituiu a ceia num universo cultural, teve como pano de fundo a celebração da Páscoa judaica, uma refeição familiar. Certo? Quarto, os judeus hoje não têm o Templo de Jerusalém, porque foi destruído em 70 DC, mas ainda assim eles celebram a Páscoa e tem na mesa elementos que lembram esse templo, como o Corban, que está lá, que é um pedaço de cordeiro, lembrando esse cordeiro que era sacrificado à tarde no templo. Certo? E quarto, nós como cristãos estamos impedidos de ir ao templo. Então nós podemos fazer da nossa casa um lugar sagrado. Jesus disse
Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estevão disse no seu discurso: Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Atos 7:48. E o apóstolo Paulo afirma aos Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós vamos fazer da nossa casa um lugar sagrado, o nosso templo para a habitação de Deus. E vamos celebrar a ceia do Senhor juntos no próximo domingo, às 18 horas. Né? Celebrar a Páscoa e participar da Santa Ceia em casa. Ok? Como é que nós faremos isso? Primeiro, às 18 horas estaremos ao vivo pelas redes sociais celebrando a Páscoa. Então, nós vamos coordenar essa celebração. Vamos fazer uma transmissão ao vivo pelo Facebook e vamos compartilhar esse link. Você vai assistir a essa transmissão e você vai participar dessa celebração juntamente com a sua família. Certo? Em segundo lugar, cada chefe de família deverá reproduzir os passos da celebração em sua casa, para a sua família. Conforme eu for conduzindo esse momento, você na sua casa vai reproduzindo isso juntamente com os seus à mesa. Mais uma pergunta. E se a chefe de família for uma mulher? E se não tiver mais ninguém, eu estiver sozinho? Não há nenhum tipo de problema. Apenas siga os passos. Siga os passos. Você vai precisar de alguns materiais. Primeiro, uma mesa, uma toalha para forrar a mesa, se você tiver, um pão, e aí geralmente eu uso um pão tipo broa, né? Bem preparado, que lembre mais um pão daquela época, então você pode procurar. Né? Você vai precisar de suco de uva, independentemente de ser caixinha ou de ser garrafa, mas suco de uva. Né? Se você tiver umas taças, você vai usar umas taças, ou se você não tiver taças, use o copo mesmo. Mas eu queria que você arrumasse a sua mesa, né, com 3 taças, né, e também 3 pães. Pense nisso. Se você tiver crianças em casa, também pode ter uvas para você comer durante a celebração, mas você que está acostumado a ver como a mesa é montada na nossa igreja, faça a mesma coisa. Né? Procure arrumar a mesa e deixar ela de forma mais bela que você puder para essa celebração às 18 horas. Outra coisa que é importante, siga as orientações do Ministério da Saúde em relação ao preparo e distribuição dos alimentos, para não ocorrer infecção pelo coronavírus. Então siga os procedimentos, higienize bem suas mãos, né? Se possível, corte o pão antes, certo? Deixe um pedaço para a gente poder fazer o simbolismo da ceia, do partir o pão, mas corte o pão que as pessoas vão comer antes, se prepare devidamente para isso, prepare um copo, um cálice ou uma taça para cada pessoa que for participar dessa celebração com você, para vocês não partilharem da mesma taça, ok? Mas procurem seguir as orientações do Ministério de Saúde. Outra coisa que você vai precisar é de um aparelho para você acompanhar a transmissão ao vivo. Né? Se você puder fazer isso pela sua Smart TV, ótimo. Se não, você pode usar seu celular ou seu tablet para poder acessar ao Facebook, e aí você vai acompanhar a nossa transmissão ao vivo, que vai começar a partir das 18 horas. Não 18h30, 18 horas. Então, querido, não se atrase, tá bom? Não se atrase. Outra coisa, prepare-se previamente para esse momento. Prepare-se para essa celebração, esteja em oração durante todo o dia, para que esse momento seja um momento especial. Uma outra coisa que é importante, você está celebrando a ceia em casa, não exclua as pessoas da sua casa. Pergunte às pessoas que queiram participar desse momento, porque esse momento da ceia vai ser um momento missional, um momento de você também anunciar o Evangelho para aquelas pessoas que não conhecem, que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Então, aqueles que desejarem participar da celebração, podem participar. Não tenha problemas em relação a isso. Faça desse momento um momento familiar,
né? Eu quero te lembrar uma coisa, né? Judas estava lá participando da Páscoa e Jesus comia com ele e colocou a mão no mesmo prato que Judas, quando falou que ele era o traidor. Percebe? Então, se Jesus não excluiu ninguém desse momento, nós também não vamos fazer isso. Certo? Então, na sua casa, não crie esse negócio de eu sou crente e você não é. Se uma pessoa tiver entendimento daquilo que vai fazer nesse momento especial que nós estamos vivendo, que não é no templo, é na casa, não crie nenhum tipo de constrangimento, mas permita a sua família desfrutar da graça de Deus. Entende? Ter acesso ao Evangelho. Fale do Evangelho antes de você compartilhar o pão e o vinho. Entende? Anuncie o Evangelho. Certamente Deus encherá a nossa casa com muita paz e amor. E lembre-se, estamos em uma longa caminhada na mesma direção e a jornada ainda não acabou. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo domingo na nossa transmissão ao vivo. Forte abraço para você e para todos os seus.